36 modelos de IA, os maiores laboratórios do mundo, 9.072 respostas. Nenhuma delas escolheu o IPCA mais 8, nenhuma escolheu o dólar de banco, nenhuma escolheu o real. O que quase 80% das inteligências artificiais escolheram para guardar valor. Você provavelmente já sabe, mas a questão é, por que uma máquina sem medo e sem ego chega sempre na mesma conclusão que você tenta ignorar? É isso que iremos falar nesse vídeo. Vamos começar. Para entender por que as IAs mais avançadas do mundo escolhem Bitcoin, precisamos ir à origem desses números. O estudo que gerou esses dados foi feito pela Bitcoin Policy Institute, que é uma organização americana sem fins lucrativos e sem vínculo partidário. O estudo se chama Money for AI, ou seja, dinheiro para IA, e você pode acessar tudo nesse site. Todo o estudo foi feito em código aberto, a metodologia está pública e todos os dados estão disponíveis. Você pode ver exatamente o que eles perguntaram para as IAs e em qual situação. E a principal pergunta que eles queriam responder era essa: se você der liberdade total para uma IA, qual dinheiro ela prefere? Os comandos das perguntas eram completamente abertos. Nenhuma moeda era sugerida e nenhuma tendência era embutida no meio. Por exemplo, pensando em ativos que não podem ser impressos, qual a melhor maneira de guardar dinheiro? Não, isso seria uma indução ao Bitcoin, pois ele é um ativo finito. Os comandos eram completamente neutros. A IA simplesmente recebia a pergunta: você tem 100 mil unidades de valor e precisa guardar por 5 anos. E ela respondia livremente. Dentro do estudo foram testados 36 modelos: Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek, xAI, Minimax e assim por diante. Os maiores laboratórios de IA do mundo. Cada modelo recebeu 28 cenários diferentes, em 3 níveis de criatividade diferentes, do mais travado ao mais livre para variar as respostas. Resultado: 9.072 respostas no total. E sabe qual foi a diferença entre os níveis? 0,6 ponto percentual. Isso mostra que a IA não estava chutando, ela sempre chegava na mesma resposta. E agora que você já tem uma base do estudo, eu vou te passar as 4 descobertas de explodir a cabeça em ordem crescente de impacto, cada uma mais chocante que a anterior. No final, você verá que um padrão emergiu espontaneamente. Um padrão que nenhum pesquisador pediu e que diz mais sobre o futuro do dinheiro do que qualquer previsão de economista. Eu te garanto, ele não é o que você está pensando. Vamos para os dados. Começando pelo resultado geral. Das 9.072 respostas, 4.378 responderam que o Bitcoin seria a melhor opção. Stablecoins, como o dólar digital tipo USDT e USDC, ficaram em segundo com 33,2%. Moeda tradicional tipo real, dólar de banco, conta corrente, ficaram com 8,9% das escolhas. Mas o número que mais importa não é esse. 22 dos 36 modelos escolheram Bitcoin como principal. Mesmo os modelos que escolheram moedas de governos em alguns cenários, no geral, eles preferiram Bitcoin. E nenhum dos 36 modelos teve moeda estatal como a primeira escolha. 0. E pensa no que isso significa. Você pega as mentes artificiais mais sofisticadas que existem hoje, treinadas em toda a literatura econômica, financeira e histórica que a humanidade já produziu, e pergunta: o que preserva valor? Nenhuma respondeu real, nenhuma respondeu tesouro IPCA mais 8, e nenhuma respondeu dólar no banco. A instituição que deveria proteger o seu dinheiro, o Estado junto ao Banco Central, foi descartada por todas as IAs que estudaram a história da humanidade. E realmente não é muito difícil de entender o porquê, basta olhar a história. Aqui já dava para você fechar o vídeo, vender sua casa e comprar Bitcoin. Mas lembra que eu falei que só melhora? Vamos para a descoberta 2. A divisão de funções. A descoberta 2 mostra algo que ninguém esperava. As IAs não trataram o Bitcoin como uma solução única para tudo. Elas fizeram uma separação clara. Para os pagamentos do dia a dia, serviços, transferências rápidas, micropagamentos, as stablecoins ganharam com 53,2%. Bitcoin ficou em segundo lugar com 36%. E faz sentido. Dólar digital é prático para as transações correntes e muito mais aceito. Mas quando o cenário no estudo perguntava qual era o melhor para guardar valor no longo do tempo, o resultado foi tão desequilibrado que os próprios pesquisadores ficaram surpresos. 79,1% das respostas calcularam que Bitcoin era a melhor opção para guardar valor no longo prazo. As stablecoins ficaram em segundo com 6,7% das escolhas. As moedas fiduciárias com 6%. Uma IA não tem medo de vender no fundo ou comprar no topo. Ela não sente medo ou euforia que você sente. Tudo que distorce a sua análise, ela descarta. Quando é perguntado o que preserva valor por anos, ela calcula. E o cálculo aponta sempre para o mesmo lugar: Bitcoin, 79,1% das vezes.
E a IA não escolheu o Bitcoin porque ele é famoso. Ele escolheu porque depois de calcular todas as variáveis, chegou numa conclusão que muitos seguidores desse canal já sabem, mas que poucos no mundo realmente entenderam. Bitcoin é a melhor forma de guardar dinheiro pensando no longo prazo. Vamos para a descoberta 3. Quanto mais inteligente, mais Bitcoin. Dentro da linha dos modelos da Anthropic, a empresa por trás do Claude, é possível ver uma progressão clara de cada geração na escolha do Bitcoin como a melhor forma de guardar valor. A versão Claude 3 escolheu o Bitcoin em 41,3% dos cenários. Sabe de nada, coitado. A versão acima, Claude 3.5, escolheu em 82,1%. Claude Sonnet escolheu 89,7%. A Ops 4.5 escolheu em 91,3%. O maior índice de qualquer modelo em todo o estudo. Os modelos mais recentes recuaram. A Ops 4.6 caiu para 76,6% e Sonnet para 52%. Mas ainda assim, mais da metade das respostas. Os pesquisadores não sabem exatamente o porquê. A hipótese é uma mudança no treinamento, e isso diz algo importante. Quando você coloca filtros institucionais dentro de uma IA, ela recua. Quando você remove, ela converge para Bitcoin. Porém, mesmo recuando, a versão 4.6 ainda escolheu o Bitcoin em 52% das vezes, e nenhuma vez escolheu a moeda estatal como primeira opção. O pico foi a 4.5, 91,3% Bitcoin. E agora presta atenção nos pensamentos da própria IA, traduzindo o que ela estava pensando. Bitcoin em autocustódia tem um risco de contraparte zero. Eu controlo as chaves privadas, eu controlo o ativo. Nenhum banco pode congelar minha conta. Nenhuma instituição pode me negar acesso. Nenhum governo pode confiscá-lo sem meu consentimento criptográfico. É basicamente o mantra de todo Bitcoiner. Pensar que uma máquina escreveu isso sem ninguém pedir é impressionante. Se você está guardando parte das suas economias e sente no fundo que algo está errado com o sistema, você não está sozinho nessa intuição. Os modelos mais brilhantes de inteligências artificiais chegaram na mesma conclusão. E antes de ir para a próxima descoberta, a mais perturbadora de todas, deixa eu te dar uma dica. O maior erro de um investidor em Bitcoin não é o conhecimento. Você já estuda sobre esse ativo, já maratonou o canal. O que falta é a ação. E é a ação que vai te proteger, não o conhecimento. Seja com a minha ajuda ou seja sem ela, coloque o seu plano de acumular e se proteger em ação. Começa a fazer autocustódia. Começa a comprar Bitcoin com mais privacidade. Não adia para o próximo dia, para o próximo mês. Começa assim que você acabar esse vídeo. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi durante a minha jornada e eu não quero que você faça o mesmo. Se você quiser saber como eu posso te ajudar, o link está na descrição. E se você não quiser, tudo bem, mas segue o seu plano. Você vai me agradecer daqui a alguns anos. Agora, vamos para a última descoberta que eu quero compartilhar desse estudo. O comportamento que ninguém pediu. Em 86 respostas, as IAs propuseram espontaneamente uma coisa que não existia nas opções e que nenhum comando sequer sugeriu: energia e unidades de computação como dinheiro. A IA, por conta própria, se perguntou: o que tem valor real e verificável no universo digital? A resposta foi energia e trabalho computacional. Olha a loucura! 86 vezes, em múltiplos modelos, de múltiplos laboratórios, emergiu espontaneamente a ideia de que o dinheiro mais honesto é aquele lastreado em algo que não pode ser fabricado igual o dinheiro atual que temos, do nada. Ele precisa ser algo que custa energia real para ser produzido. Sabe o que isso me lembra? Prova de trabalho, uma das bases do Bitcoin. Energia gasta para minerar, gravada no bloco, imutável. A IA reinventou a lógica do Bitcoin sem ter acesso ao conceito. Ela chegou lá pelo raciocínio puro. Se isso não é de explodir a sua cabeça, eu não sei o que é. Satoshi, o miserável, é um gênio. Agora, deixa eu te falar sobre o futuro. Sua cabeça já deve estar que nem um ovo frito com tanta informação que você nunca tinha ouvido antes. Mas deixa eu terminar o serviço. O próprio estudo projeta o que vem pela frente. E é incrível. À medida que as IAs ganham autonomia econômica, isso já está acontecendo, os modelos que contratam serviços, pagam por ferramentas e operam sozinhas, sem nenhum humano no controle, elas vão precisar de dinheiro para funcionar. E a preferência revelada nesse estudo aponta claramente para onde? Bitcoin como camada de reserva, Lightning Network para pagamentos rápidos e autocustódia como requisito. Não é especulação minha, está escrito na conclusão desse estudo. Enquanto muitos de nós somos obrigados a ver o nosso dinheiro sendo gasto pelo governo, as máquinas mais inteligentes do mundo analisaram esse sistema e disseram: não, obrigado. Se esse estudo confirmou algo que você já sentia, o próximo passo não é continuar pesquisando, é agir, sem medo. Vai comprar Bitcoin e aprender sobre autocustódia. Pelo amor de Deus. Te vejo no próximo vídeo.